Nós vamos falar muito sobre como montar essa carteira, o que está acontecendo hoje com os fundos imobiliários, como fazer uma boa análise, porque eu estou aqui com um analista de fundos imobiliários, Danilo Bastos, tudo bem? Cadão, obrigado pelo convite. Prazer estar contigo aqui, cara. Pô, igualmente, eu agradeço você por ter vindo. Outro dia eu coloquei nas minhas redes que eu até fiquei um pouco surpreso, mas eu pedi perguntas e muita gente perguntou o que talvez seja um pouco mais básico, que é como montar uma carteira de fundos imobiliários. O ideal, o cara que está aportando pouco, ou mesmo que tenha uma boa capacidade de aposta, está começando, ele pode comprar um fundo imobiliário por mês só. Ele não Uhum, precisa, uma carteira diversificada. Você vai construir ao longo de um ano essa carteira. Ele uhum. pode comprar um fundo imobiliário por mês. Simples. Eu sugiro o investidor focar naqueles fundos que existem há mais tempo, que estão Tá. há mais tempo no mercado, porque a gente tem mais informações. Você tem mais fundos destes segmentos e vai ser até mais fácil de, opa, eu errei nesse shopping, vou trocar para outro, tá? Uhum, Então, quais são esses segmentos? Não necessariamente nessa ordem. Então, a gente tem fundo de laje corporativa, fundo de shopping, fundo de galpão, que estão entre os que a gente chama de tijolo, né, que tem imóvel dentro. A gente tem os fundos de recebíveis, tem os fundos de papéis, e a gente tem os FOFs, que são os fundos que investem cotas de outros fundos. A gente poderia até colocar os hedge funds ali também, que são os FOFs 2.0, né? Agora, entrar por FOF, por que você citou FOF então para quem está começando? Alguns motivos. Se você comprar abaixo do valor patrimonial, FOF, você vai ter um bom ganho de capital, né? Você vai ganhar na uhum. avaliação da cota e uns dividendos. E o FOF é uma aula. O objetivo de quem está começando é aprender. Isso o Sim. cara tem que ter isso em mente. O gestor de um FOF, ele é um investidor de fundo imobiliário igual nós dois aqui. Só que ele Uhum. tem uma equipe por trás, ele é um Sim. profissional, investe mais dinheiro. E ele escreve no relatório gerencial o que ele está fazendo. Claro que não Ah, dá para sim, copiar o que ele está fazendo, porque o que você está entendi. lendo agora já aconteceu. A compra que ele está falando que fez, ele talvez já tenha até vendido, né? Uhum, Mas você consegue entender o racional uhum. do gestor. Se você lê meia dúzia de relatórios gerenciais de FOFs, você está tendo aula grátis, Sim. tá? Você Porque aí ele começa a entender falou quando está assim, no ó, mercado. fui mais pra linha de comprar. Agora era de comprar galpão, o cara tá colocando, a gente tá vendo esse cenário, o cara traz o Tá, gráfico. Aí o outro também, o terceiro também falou, ó, então talvez deva exato. ser mesmo. Porque aí ele vai olhar a taxa de juros, a Uhum. tendência da curva E ele vai macroeconômica. botar a explicação. Alguns vão acertar, outros vão errar. Tá. Agora, quando a gente olha o histórico, e a gente não tem tanto histórico assim, a gente tem FOF muito recente. Uhum. Quando eu olho para imobiliário, fundo imobiliário, eu gosto de olhar período médio e longo prazo. O que é médio e longo prazo, Danilo? 7, 10 anos para frente. Pá, Ah, não tem por quase quê? nada. Não tem quase nada. Por que 7 a 10 anos para frente, né? De onde eu tirei esse número cabalístico? Porque um ciclo imobiliário completo, a gente precisa atravessar um ciclo imobiliário completo para poder fazer uma análise real do imóvel e de um ciclo de mercado, porque os juros Uhum. influenciam muito. Sim. 7 a 10 anos, a maioria dos ciclos vão ficar ali dentro disso, tá? Não Tá. necessariamente 100% deles, mas é uma boa janela, interessante. E quando a gente olha os FOFs mais antigos que existem nesse período, que tem prazo para ser olhado, vários não batem o IFIX, que é a média de mercado. Ah, porque o gestor é incompetente? Não, porque o produto tem essa dificuldade Uhum. mesmo. E aí, voltando para nossa ideia de uma montagem de carteira, Tá. vamos lá, você citou aqui um iniciante para começar com 4, 5 fundos diferentes, aqueles mais Ele pode começar consolidados. com um de cada segmento, Isso. tá? Se ele quiser, uma carteira mais diversificada, estudos já indicam que 8 a 12 ativos você consegue ter uma ampla diversificação. Perfeito. Então vamos botar 2 de cada segmento? 10 fundos. Então, o cara vai comprar 2 de galpão, 2 de shopping, 2 de 2 tudo bem, pode comprar um por mês, você vai levar Uhum. 10 meses para montar essa carteira. Exato. Mas não é muito tempo. Não, é para a vida toda. É um Uhum. projeto, como o André Bate, eu gravei até com ele aqui com o Luan, fala, não é um projeto de verão, é um projeto de vida, Sim. né? Então não Se é. compra até para não vender, né. Um prazo de 10 meses pra você montar a sua carteira inicial pro resto da vida não é nada. Uhum. Eu brinco que eu compro meus filhos herdarem. Legal. Óbvio que eu vou fazer mudanças ao longo do caminho, quando oportunidades aparecerem, um fundo ou outro perder o fundamento, mas a ideia da compra é, Uhum. é que eles herdem. E aí acho que um ponto importante também é o seguinte, é aquela ideia de que não é um álbum de figurinha para ter que completar rápido, né, Não. isso é muito bom. Mas ok, aí, por exemplo, existem dezenas ou centenas de fundos de determinada classe. Fundos de papéis, por exemplo, são muitos. Quantos fundos será que esse investidor ele deve acompanhar, né, para Uhum. essa montagem de uma carteira ok? Porque eu acho também que, às vezes, essa é uma preocupação do público de querer ter muitos Uhum. e não saber exatamente o que tem dentro deles, né. Legal. Assim, o que você tem, você precisa estar lendo o relatório gerencial. Não vai Tá. todo mês, a cada 2, 3 meses pelo menos, porque não muda tão rápido Uhum, assim as coisas, né? Muda a cotação de bolsa, mas que não uhum. interessa. Agora, o HGLG caindo ou subindo, ele tá com a mesma quantidade de galpão lá Sim, dentro. O sim. Vino caindo ou subindo, ele tá com a mesma quantidade de imóvel lá dentro, com os mesmos problemas ou com os mesmos características positivas.
Isso não muda tanto, não muda Uhum. tudo de um mês para o outro. Não é uma empresa, não é Eu, uma ação. eu acho que o ponto é que tem que ser mais difícil entrar na carteira. Né? É Concordo. assim, olha, Aquele estudo olhei, inicial. decidi por esse. Aí, Exato, cara, aí vai, né? exatamente, exatamente. E assim, e aí o investidor vai perceber, vai pensar se faz sentido para ele fazer esse acompanhamento de perto ou se faz sentido para ele delegar para um profissional. Assim. Porque tem o cara, assim, você tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm bastante tempo livre, é a característica da Uhum, vida do cara. O trabalho dele acaba às 6, acaba às 4 e tal, e acabou. Você tem o médico que vale a pena ele atender uma consulta a mais e uhum. pagar R$ 30 por uma casa de análise, por Sim. exemplo. Tá, Agora, para um investidor que não é tão iniciante, tem legal. entre 8 e 12 é um número bacana. É um número bacana, assim, se o patrimônio do cara é muito grande, a nossa categoria na verdade tem 20, né, se o patrimônio do cara é muito grande, a fatia de fundo imobiliário tá crescendo demais, de repente compensa ter um pouco mais. Cai naquele ponto do quanto você consegue acompanhar. Sim. Mas vamos pensar nesses 8 a 12, pelo menos esses 8 a 12 deveriam estar focados nesses segmentos principais. Tá. E aí o resto ele pode, vou botar um agro, vou botar, sei lá, um Uhum, fundo residencial, uhum, que é mais novidade no mercado, a gente não tem tanto uhum, histórico, mas você tem que colocar um fator de risco a mais. Se eu tô lendo o relatório gerencial de uma laje, o uhum. prédio tá na Faria Lima e o gestor tá há 6 meses me dizendo que não consegue alugar, enquanto eu tô lendo 10 outros relatórios de outros gestores, todo mundo alugando, aumentando o aluguel, opa, tem um problema aqui. Ah, esse imóvel tem problema. Ou a gestão tá com problema. Ou a gestão não tá conseguindo. Quando eu pego um imóvel, um fundo falando lá de uma fazenda no Maranhão, e eu não tenho nenhum outro para comparar, eu fico meio vendido na Sim. informação. Então eu A tenho que análise é mais difícil. a análise é mais difícil. Então eu tenho que colocar um prêmio de risco ali, eu tenho que considerar aquilo um pouco mais apimentado na minha carteira. Então, pimenta do prato, né? Quanto por cento do seu prato é pimenta? É só um pouquinho, né? Sim. Então você vai colocar só um pouquinho ali. E aí Essa numa. seria a lógica, mais ou menos, para focar nos que têm mais dados, mais informações. É, eu concordo, concordo. E numa carteira, nessa carteira de 8 a 12, assim, hoje, você acha que tá mais. Tem mais papéis ou mais tijolos? Ótima pergunta também. Linhas gerais. A gente tem uma correlação negativa entre IFIX, né? Ou seja, a média de mercado do fundo imobiliário, e taxa de juros. E a gente sabe, assim, parte do mercado reage a juros futuros, mas a maioria dos Uhum, investidores são pessoas físicas, que nem sabe o que é juros futuros. Ele está olhando muito Selic mesmo, que é o dado que, uhum, que tem mais na mesa. A gente tem uma correlação negativa aí. O que é essa correlação negativa? Se o juros está subindo, a tendência é que as cotas caiam. Se os juros estão caindo, a tendência é que as cotas subam. Por quê? Porque o cara, o investidor sem estratégia, e é a maioria, ele fica pulando de galho em galho. Agora é hora disso, agora é daquilo. Não, não é, cara. Isso é papo de alguém que está querendo ganhar comissão no que ele está te enfiando, querendo tirar a uhum. carteira demais. O que a teoria financeira fala? Um portfólio bem diversificado. Não é um portfólio de uma coisa só, onde eu pulo de galho em galho em função da melhor oportunidade do momento. Uhum. Tá? Então, um portfólio diversificado, você vai ter a renda fixa e vai ter lá o fundo imobiliário. Mas a maioria da galera não faz isso. Então, a gente pega agora, como é que a gente está, a Selic agora caindo? A tendência é que as cotas subam. Então, se a gente tem um cenário aí de juros caindo, eu tendo a ter uma participação maior em tijolo na carteira. Uhum. Tá? É, por quê? Porque dentro do IFIX ali, a gente percebe que tem mais essa correlação com o juros é justamente o fundo de tijolo. O papel ele Uhum. vai ter outros fatores aí, IPCA, CDI, etc, né? Mas a maioria é IPCA ainda, né? Então, essa migração de investidor dá-se muito assim. Se a gente tem tendência ao contrário, né? Os juros estão subindo, cara. Então, de repente, é hora de ter menos tijolo. Ah, quanto que é mais tijolo, quanto que é menos? A gente tem de papel de 30% a 50%. Tá. Tá? A nossa alvo. Então, quando eu E vou ter. varia. Varia de 30% a Tá. 50%. Falar do papel que tem menos, né? Então, quando eu tô falando em ter mais tijolo, eu tô tendo lá próximo dos 70%. Nossa carteira hoje está com 65%, se eu não me engano. Tá. Se eu tivesse num cenário inverso, eu chegaria com papel ali próximo de 50%. Uhum. Óbvio que a gente pode fazer mudanças em funções de distorções pontuais. Por exemplo, o IPCA caiu bastante no primeiro semestre, terminou da deflação de julho, fundo imobiliário de papel, que a maioria deles são expostos ao IPCA, pagaram menos dividendos. Aí a gente vê aquela irracionalidade. Um fundo que vai pagar entre R$ 1 e R$ 2 durante meses a menos, R$ 1 e 2 a menos, sendo vendido por R$ 10 a R$ 15 a menos. O investidor corre, depois ele paga Uhum. caro de novo naquele fundo lá na frente. E agora, ainda sobre os fundos de papéis, a gente tem, sei lá, um termômetro, uma graduação de risco, né? Sim. Que aqui no mercado a gente se acostumou a falar de high grade Uhum. e high yield, que é Sim, muito sim. complexo, que é Sim. difícil, não existe um filtro que você Não coloca aqui, existe, ó, é. vem todos os mais seguros e todos os Uhum. mais arriscados, Uhum. mas é algo relevante Uhum. de se olhar e você acha que tem que ter, assim, sabe, enfim, um,
um certo número de fundos mais seguros, uns Cara, se a pessoa arriscados? tá iniciando, o ideal é que seja os mais seguros. Eu sei que o cara é Sim. muito tentado aí pelo dividendo, né? Uhum. Mas o high yield, ou seja, o que paga muito dividendo, deveria se chamar high risk. Mas Sim, quem compraria isso? exatamente. Então se chama high yield, né? Criaram, já que o outro é high grade, esse deveria. Sim, É, mas porque qual que é o risco? O risco de não pagamento. A gente tá falando de risco de isso. crédito. É esperado que se você está emprestando dinheiro para pessoas que devem, né, dinheiro, alguém não vai te pagar. Sim. Não precisa muito ser muito esperto. Pode ser amigos, pode ser famílias, pode ser uma estruturação financeira complexa, alguém não vai te pagar. Então você tem um default ou outro ali, um não pagamento ou outro, cara, vai acontecer. Mas alguns fundos estão mais sujeitos a isso. Os high yield estão mais sujeitos. Como que o investidor vai olhar se um fundo é high yield ou não? Não é olhando o que paga mais dividendo. Eu abri no relatório gerencial e olhando a taxa dos CRIs. Você está olhando lá no RBRR, por exemplo, eu não lembro os valores aqui de cabeça, tá? Mas só estou dando um exemplo. Mas é um fundo seguro. Ou você está olhando um Canip, que é um fundo seguro, e ele está pagando IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 5,5, IPCA mais 6. Bom, essas são as taxas médias. Eu fui lá para o outro, isso, beleza. Aí eu achei um que paga IPCA mais 15, IPCA mais 14. Paga mais por quê? Porque o cara é bonzinho? É porque não tem crédito na praça, né? Não tem crédito na praça. Se você vai no banco e você é um devedor e o banco ainda assim te emprestar, ele vai te enfiar a faca nos juros. Sim. Ali é a mesma coisa. Uhum, Então essa taxa tá lá em cima, uhum, porque de fato tem um risco maior ali, e uhum. aquilo foi estruturado daquela maneira. E aí você pode olhar as operações também, né? Geralmente loteamento, você tem um risco maior. Multipropriedade, que são aqueles quartos compartilhados de hotel, você tem um risco maior. Então, assim, esse tipo de operação você tem um risco maior. Então, Sim, se você for fazendo isso aí, você consegue começar a separar o joio do trigo. ótimo. Tá? E identificou, isso aqui tem mais risco. Puta, agora vamos olhar entre os mais seguros. Aí, entre os mais seguros, eu até posso olhar o que está pagando mais dividendo. Uhum. Mas eu já separei. Não adianta eu comparar algo muito arriscado com É, algo seguro. e tem aquele ponto que você falou também, né? Não dá pra você falar assim, olha, esse fundo é bom, esse fundo é ruim. Uhum. Não é porque ele é mais arriscado que ele seja ruim. Não, exatamente. Desde que você Faz saiba que sentido aquilo para é muita mais gente. É arriscado isso. e comprou sabendo que você tinha um risco de calote ali em determinado percentual do seu dinheiro. Tá? Perfeito. É um instrumento que está disponível no mercado. Exatamente, por isso que não tem bom ou ruim, você falou perfeitamente. Ah, estou disposto a arriscar 3% da minha carteira de fundo imobiliário. Beleza, você achou o número. Uhum. Tá, então vou comprar esses fundos aqui e tal, isso, vou monitorar. Eu sei que eu estou de algo muito risco, se eu começar muito barulho no mercado. Cara, acho que todo analista sofreu isso na época do HCTR Debit, começou a Sim. estourar problema. Cara, você falava algo contra, vinha a torcida organizada. Pois é. Ninguém perguntava assim, Danilo, por que é que você acha que esta operação em Gramado não será rentável? Não vinha essa pergunta. Pô, você é um vendido, você tá falando que você deve estar recebendo dinheiro. Cara, vamos trocar uma ideia aqui, racional. Essa é Sim. a cabeça do mesmo cara. Depois a gente fez uma promoção ali é, na Ticker. Se você perdeu o dinheiro com o HCTR, eu te dou um desconto do tamanho da tua perda. Então o cara Ô, tinha que louco. comprovar. Ele tinha que comprovar que ele botou 10 pau, tinha 7, ele perdeu 30%. Eu dava um desconto na assinatura, a gente fez uma promoção dessa Legal. de 30%. Porque foi um fundo que a gente divulgou publicamente o relatório de venda, a gente Ah, apanhou pra caramba, e quando fez um não. ano e meio da venda desse relatório, eu falei, cara, vamos fazer uma campanha disso aí. E é engraçado que muita gente veio, pode até falar, cara, quando você falou na época, não foi eu que falei, né? Tô puxando lá, Uhum. uma galera falou. É. Cara, é engraçado que eu não vi nenhum analista recomendando Então, HCTR de nenhuma e casa. outra, o pessoal tava publicamente falando que não, né? Um ou É, outro guardou pra clientela, mas como sim. tava todo mundo falando publicamente, se acaba abrindo essa recomendação. Então era questão de, cara, do bom senso. Olha, eu não concordo muito, mas eu tô falando, se eu tô falando pra 10, estou vindo de 10 médicos que tomar essa água aqui é ruim, mesmo que o Uhum, sabor dela esteja bom, meu amigo também toma, eu tomo há uhum, 6 meses que fez mal, não é melhor tomar outra água, cara? sim, Tem 10 médicos ali falando, exato. nutricionista, cacete, pô. Então falta um pouco de bom senso do investidor também. Sem dúvida. E aí, deixa eu trazer um ponto aqui, um outro fundo imobiliário que o pessoal está falando muito, que é o CPTS-11. Aí eu quero saber a sua opinião, porque ele é um Boa. fundo de papel, Uhum. só que ele não é um fundo de papel assim, puro, digamos assim, que tenha Perfeito. só CRIs. Ele tem Uhum. uma fatia grande investindo em outros fundos imobiliários, né? Se eu não me engano, o IRDM11 é meio parecido, tem Tem, essa estratégia tem, também, também. né? São fundos que eu não sei se a gente pode arriscar eles como risco médio, talvez. É, eu não sou totalmente contra a ideia do cara ter fundo imobiliário também. Alguns Uhum, gestores tradam bem esses fundos imobiliários. Se o cara tá conseguindo trabalhar e entregar um bom resultado, uhum, eu não vejo problema. Às vezes o cara comprando fundo de papéis, ele tá se expondo a CRI da mesma maneira, né? sim.
Mas assim, o CPTS, eu acho que no geral a gestora faz um bom trabalho. Eu gosto da gestora em linhas gerais. Eu acho que o próprio histórico do fundo é muito bom. É verdade. Eles tradam bem ali, eles trocam de operações, sai de uma, entra de outra num time muito bom. Cometeram um erro que óbvio que não foi intencional, né? Uhum, E assim, espere que todo ser humano erre. Então não uhum, deve ser uma surpresa. Tô sim. passando pano pra ninguém. Eu vou errar na minha análise. Você vai errar na tua educação, no Uhum, teu conteúdo informativo, na tua própria análise. Você vai errar. Todo ser humano vai errar. uhum, E o gestor vai errar também. Por isso que a gente diversifica a carteira. Por sim, isso que o analista profissional ele recomenda 15 fundos, 18. Por que você não recomenda só o melhor? Porque eu vou errar. sim. Então eu recomendo uma carteira diversificada. Eu acho que eles erraram ali. Erraram em quê? Assumiram dívida pagando o CDI, que está lá em cima, e eles sabiam que estava lá em cima, e compraram CRIs e PCA, que eu acho que eles não imaginaram que cairia tanto Uhum. como caiu. Então o IPCA caiu bastante no primeiro semestre, terminou na deflação de junho, e aí a Machuca, né? conta não fecha. Simplesmente você não consegue pegar o empréstimo, pegar o seu lucro lá, sua receita sendo gerada por inflação, que está lá embaixo, e pagar um juros CDI, que está lá em Uhum. cima. Simples assim. Tem solução, à medida que o mercado vai valorizando, eles vão girando ali, pagando um negócio ou outro. Eu acho que o desconto deve ser levado em consideração, apesar de ser algo que não deve ser resolvido no curto prazo. Que Tá? desconto? Desconto em relação ao valor patrimonial. Ah, entendi o preço. É isso, Acaba isso, ficando isso, mais isso, barato e exatamente. aí o seu Isso. dividendo fica mais interessante Exato. também. Vale a pena aproveitar o desconto, porque é aquele lance, o mercado reage, né? Então, Tá. se você está comprando CPTS agora, como a gente está falando de montar uma carteira para viver de renda, cara, se você aposentei, resgatei 2 milhões lá da minha previdência, eu quero montar uma carteira imobiliária. Então, eu não precisei para CPTS. Sim. Mas se eu estou construindo o meu portfólio, Uhum. cara, eu tô comprando CPTS para me gerar renda, quando eu vou aposentar quando? Daqui a 10 anos, 15 anos, 20? Sim. Então pouco importa se ele está com Sim. problema agora. O que que importa? Que o histórico é bom, que a Uhum. gestora está fazendo um esforço, tem trazido essas informações no relatório e está com desconto. Vale Uhum. olhar se tá, porque a gente está gravando aqui, né? Eu não estou Sim, com o sim, computador aqui aberto, de repente hoje já zerou o desconto. Não olhei sim, cotação hoje. sim. Então é. Mas isso, esse seria o racional, É, tá? porque é uma construção, a própria gestão do fundo Uhum. imobiliário, ele precisa pensar no longo prazo daquele valor que ela tem, Sem né? dúvida. Que, poxa, ela captou um recurso, ela vai comprar alguns CRIs, vai comprar os ativos imobiliários, vai distribuir o lucro para Uhum. os cotistas, mas aquele principal continua, ela precisa comprar Uhum. outra coisa, né? Que é Uhum. o duration, vai ser de Uhum. 2 anos, de 3 anos, de 5, ela vai ter que comprar Sim, mais vai ter coisas, sempre que comprar. né? Então, se você está comprando fundo imobiliário hoje, você está comprando algo para te gerar valor por muito tempo e o gestor também precisa gerar Isso. valor para o cotista no longo prazo, né? Perfeito. Eventualmente para sempre. Exatamente, Entendeu? exatamente. E aí você vai sair. Se a coisa realmente ficar ruim, você vai sair. Agora, a coisa ficar ruim é um problema com que você fala, foi um erro muito grande, cara, algo que eu vou olhar o histórico desse cara, ele tem mais acerto do que erro, não tem mais erro, pô, então vou pular fora. Uhum, É algo fácil de ser consertado. Agora, se é algo que tem conserto, que está evoluindo, que o histórico é bom, provavelmente eles vão passar por isso uhum, aí. Aprenderam essa lição, provavelmente não vão cometer de novo. sim. Então, isso A é ponto alavancagem, positivo. ela é muito preocupante, assim, porque cada vez mais esse Cara, assunto tem está que ser aparecendo. analisado caso a caso, né? A gente teve um problema, assim, em linhas gerais, né, com fundos de tijolos que se alavancaram, alguns deles, porque eles se alavancaram contando com fazer emissão para pagar essa alavancagem. Porque ou ele tem que fazer emissão, ou ele tem que basicamente vender um imóvel, tá? E tem fundos que não vão conseguir vender um imóvel tão facilmente. Você pega o mercado de laje que está se reaquecendo ainda, depois da pandemia, não é tão simples assim você vender para desmontar uma alavancagem. Uhum, Vide Vino, vide Rect, uhum, tá? Não é tão simples assim. Mas eu acho que eles contaram que a gente não ia ter essa queda na cotação e que eles conseguiriam fazer emissão. Abaixo do valor patrimonial não vão conseguir. Exageraram de fato ali no valor da alavancagem. Intencionalmente? Óbvio que não. Para eles isso é um business, uhum, eles não querem errar. É aquele caso de indústria maturando. tá. Você vai ter erro que outros não irão cometer. Uhum, Alguns irão cometer de novo, porque uhum. é ruim mesmo, porque ele só está olhando pro curto prazo para ele ganhar dinheiro e tal. E aí cabe o investidor colocar esse filtro, tá? Uma pergunta que muita gente faz, quando vender? Boa. Né? Então, se a gente, poxa, identificou alguns erros, até que ponto dá para aguentar? Legal, Quando legal. você vende? Tá, primeira coisa assim, voltando lá, de novo, carteira diversificada. Se você tem uma carteira diversificada, se você tem 10 fundos imobiliários na carteira, cada um corresponde a 10% do seu portfólio. Imaginando que tá em Uhum, partes iguais. Se você tem 20, cada um corresponde a 5. Beleza? Se um daqueles fundos caiu 20% por causa de uma besteira,
Você perdeu 1%. Tá, Ou seja, você recuperou em dividendo no mês seguinte. sim. É assim que funciona a diversificação. Então, a primeira proteção sua é a Uhum. diversificação, tá? Depois, eu comprei CPTS. Vamos pegar o CPTS aqui. Comprei por quê? Ah, porque eu olhei o histórico do fundo, é bom. Uhum. Então, eu vou pegar um papelzinho e vou anotar. Estou estudando o fundo. O histórico é bom. Uhum. Ah, porque eu entendo o relatório gerencial, tem clareza na comunicação. Beleza. Tô começando do Sim. critérios básicos. Tem clareza na comunicação. Ah, quando eu mando um e-mail pro RI, eles me respondem. Tem RI Uhum. que não responde analista, cara. Tem RI Sim. que marca call e não vai, pra você ter uma ideia. Os caras você fala assim, meu, esses caras. Enfim. Aí o cara vai lá e coloca esse critério. Pô, RI é legal, manda um e-mail Tá. lá, a galera me responde rapidinho, pô. Tô entendendo a clareza do relatório. Pô, beleza. Aí passou por uma situação dessa. Dessa aí, puta, os caras erraram nesse endividamento que eu não tinha nem visto antes, porque eu tô iniciando, eu não tinha perdido. Vamos ver os outros critérios. Aí eu perguntei pro RI sobre isso, eles me responderam. Falaram, não, que Uhum. realmente teve essa questão, mas eles estão resolvendo e tal, puta, legal. O relatório continua com clareza, o histórico Uhum. continua bom. Às vezes o fundo teve uma baita queda agora, mas vamos olhar o histórico. Uhum. Nesses 5, 6, 7 anos de existência, ele performa na maior parte do tempo acima da média de Sim. mercado. Ou Tá seja, gerando a receita, o- que no CPTS, por exemplo, vem Uhum, do giro de capital, lá do giro dos CRIs lá no secundário, exatamente. e os CRIs que ele tem são seguros ou não são? Já teve algum São calote, middle ali. né? Não lembro do CPTS de cabeça aqui. É possível que tenha tido, mas não lembro aqui de Exato, cabeça. É mas é difícil afirmar. uma Exato, é um análise, critério né, a para ser olhar. feita. Eh, então, assim, por exemplo, isso que o cara anotou no papel são os fundamentos. Uhum. Tô comprando XP Malls. Ah, porque tem o Cidade Jardim. Já fui almoçar lá. Fui na Uhum. lanchonete da cidade lá, comi um hamburgão. Puta, legal. Gosto de shopping. Já fui no Outlet ali na Castelo Branco. Passou perto da minha Uhum. casa ali. Eu moro pra aqueles lados. Puta, beleza. Então, esses são os fundamentos. Aí veio a pandemia. Pô, esses imóveis não são bons? Não são na mesma localização? É, tudo As igual, pessoas é. não frequentam. Será que a humanidade vai acabar a ponto de nunca mais ninguém frequentar Ah, shopping? se acabar também não é isso que vai Se tirar o acabar, eu seu. preciso de uma calibre 12, gasolina em casa. Ele tanto faz eu tirar o dinheiro. Né, cara? É Sim, Mad Max, virou Mad Max. é Isso é aquele exato, caos que a galera tá precificando. exato. Então, assim, se você olhar os fundamentos, anotar os fundamentos e voltar para eles no momento de pânico, te Uhum. ajuda a ser racional de novo. Sim, Porque quando você anotou, você estava na tranquilidade do seu lar, é. pensando e raciocinando. Qualquer investimento não é pra. Tô vendo TV com a mulher, o filho no meu colo, prato de comida na outro braço. Ah, vou dar uma olhada aqui no site aqui e estudar investimento. Não, não é isso. Uhum. Sentou, mesinha bonitinho, não vou ser incomodado, vou ler com calma, vou anotar os fundamentos aqui e fazer investimento. Ah, acho um porre, não tenho tempo pra isso. Então, beleza. Assina uma casa de análise de Sim, investimento, segue a recomendação de um analista de confiança sim. e vai ser feliz. Continua estudando, vendo vídeo no YouTube, caramba, pra você poder ter um nível de conhecimento, né? Sim. Cara, quero te agradecer aqui, Pô, mas deixa o seu comentário aqui, fala para o nosso público, suas considerações finais. cara, legal. Pô, obrigado por ter acompanhado. Manda pergunta pra gente. Me segue lá no Instagram, Danilo G. Bastos. Pô, vai ser um prazer lá responder. Eu abro caixinha de perguntas. Quando eu não abri, é porque eu esqueci. A galera me manda o direct. Danilo, eu queria mandar na caixinha, mas não tem. Aí eu vou lá e abro. Boa. E a galera responde todo mundo lá. E é isso. Cara, muito obrigado. Obrigado mesmo Pô, aqui pelo agradeço papo. demais, cara. Foi Um ótimo. prazer. Acompanha teu canal aí. Sensacional. Show de bola. Parabéns pelo trabalho aí também. Acho que Valeu. se a indústria de fundo imobiliário evoluiu tanto, é graças à disseminação da educação. Sim. E eu tava, pô, a galera que tá disposta a meter a cara e dar aula de verdade tem que ser considerada, né? Pô, com Sem certeza. sensacionalismo, sem. E o público gosta, né? O público gosta, a gente Exato. tá aqui, a gente gosta de falar também. Então vamos Exato, exato. nessa, né? Show de bola. Bom pra caramba. Valeu, cara. Pô, Brigadão. tamo junto. Valeu, gente. Valeu, Um galera. abração, até mais. É isso aí.